Right, good evening, everybody. Welcome to our call this evening. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa chamada desta I noite. see lots of cameras off, which would be lovely. Vejo muitas câmaras You're desligadas. not eating your dinner, or Se não estiverem a jantar, it's era really fantástico que nice. I've pudessem got ligar a as guest vossas tonight, who I will make an official câmaras. É introduction sempre as soon importante as we have everybody online. ver-vos. Vou começar a apresentação oficial assim que tivermos toda a gente presente. Vamos deixar acabar de entrar. For those coming in, please, tonight will be interpretations in Para Spanish, aqueles que estão a entrar agora, haverá interpretação esta noite para espanhol e para português. It'll be there as Haverá well. também interpretação para alemão. Podem optar pelo idioma que preferem na barra que está Which will be na fantastic. parte inferior do vosso ecrã. Once Steve's finished, there will be some time for questions. Assim que terminar Rush, I'm asking you a now apresentação do Steve, haverá espaço para perguntas. chat. Eu pedia-vos, por favor, que fossem colocando as vossas questões no chat para que pudéssemos, no final, If for any reason colocá-las ao Steve the question e de doesn't uma come forma through, mais ou menos organizada para que possamos todos desfrutar da presença dele e da experiência que ele nos pode oferecer esta noite. seeing people coming in from all over Europe, which is Bem-vindos a fantastic, esta chamada. and even Vejo more so if pessoas you're online presentes de toda a Europa, o becoming que é members of fantástico. YouTube. So, Temos também pessoas presentes dos Estados Unidos e da África do I have the Sul. pleasure of introducing Esta noite tenho o prazer de apresentar uma lenda da maratona. than most people Tem mais quilómetros nos seus ténis do que a maior parte das pessoas tem nos seus carros. with a Ele length não é of apenas uma pessoa que corre, é uma lenda da corrida. tracks into the yellow brick road of his momentous quest. Já correu por todo o mundo. His idea of a normal day is running a mere half marathon before work. A sua normal And the way he's been going, the Guinness Book of Records é might treinar para a maratona. adding a few pages to be able to catalogue all his feats. É impressionante a quantidade de recordes que o Steve tem. Seriam necessárias várias páginas para podermos catalogar todas as suas conquistas. With his vision, drive, Já ajudou dezenas de milhares de pessoas com a sua visão, com o seu compromisso perante testament to human resilience esta missão de saúde e de bem-estar que decidiu abraçar. many people. His Ele unwavering spirit that's driven him é uma forward inspiração para mim, para muitas pessoas, embrace our own challenges with courage. e este espírito que o tem empurrado ao longo da sua vida tem encorajado a todos nós. Who Portanto, se alguma vez pensarem would voluntarily quem run de todas 12 as months pessoas in no 200 mundo miles, and that's from London to correria Cape Town, a distância correspondente a Londres até a cidade do Cabo the second time. e voltar e praticamente chegar novamente até à cidade do Cabo Miles an hour when he was a running. Well, dearest people, uma let's quilómetros por confirm, hora. for it is indeed the man Há, and the machine há alguém que tem essa capacidade, há um humano-máquina que tem essa capacidade, define what it means to be a true que runner. tem ajudado imensas pessoas Turn your cameras on, guys, so please. a melhorar a sua vida e a conseguir serem ícones também da corrida e da saúde de uma forma geral. Somebody who's inspired me, and as I said, many Queria, por favor, que dessem muito boas-vindas a uma pessoa que me inspirou nos últimos anos. É com enorme prazer Well, thank que you, Mark, apresento. for that really kind introduction, and just like to say Muito congratulations obrigado, to Marco, you. It's me too. por esta apresentação tão simpática. Muito obrigado por estarem presentes nesta Yeah, chamada well, esta I'm really noite. pleased to sort of tell you my story and Esta chamada esta noite from the very start. serve mais ou menos para vos contar a minha A few história e vamos secrets to my começar pelo success. início. Queria também partilhar alguns segredos do meu sucesso e tentar contar-vos como é que a Manatec se envolveu nesta jornada na minha vida. Esta jornada começou em 1981, tinha 18 anos, era um rapaz ingênuo, tinha acabado de sair da minha adolescência, decidi experimentar a minha primeira maratona, não estava de todo preparado. Era realmente uma pessoa ingênua e isso era uma benção. Estava mais ou menos em forma, praticava algum
desporto e por ser mais ou menos preparado, ou pelo menos achava que estava mais ou menos preparado. Foi uma luta chegar ao fim nessa primeira maratona. Não estive muito longe do tempo que eu tinha programado para a minha corrida. No dia seguinte, e muitos dias depois, não consegui andar corretamente. Pensei que nunca mais iria correr novamente uma maratona. Mal imaginava eu que esse seria o dia que iria mudar a minha. Encontrei no desporto a confiança que não tinha, a camaradagem que nem sabia que existia. Descobri que era um desporto que podia fazer por mim próprio, que podia também fazer em conjunto, juntando-me a um grupo de corredores num clube, por exemplo. Corri esta distância durante várias maratonas, minha prova que decidi ir fazendo ao longo da minha vida. Algumas delas eram por caridade. No final desse primeiro ano tinha corrido 20 maratonas. E ao mesmo tempo, nesse ano, conheci também alguns atletas que faziam parte de um grupo que se chamava o Grupo das 100 Maratonas, e eles tinham o objetivo de correr 100 maratonas durante a sua vida. Tinha naquela e decidi ser a pessoa mais jovem a cumprir esse objetivo de correr 100 maratonas. Aprendi logo nessa altura muito acerca de correr longas distâncias, correr maratonas, e corri diversas maratonas num curto espaço de tempo. Fui então a pessoa mais jovem de sempre a correr 100 maratonas, com 28 anos, foi o primeiro recorde que bati. E nessa altura parecia que ainda tinha a idade, estava numa idade jovem suficiente para tentar outros recordes, estava a conseguir ser mais rápido com o passar do tempo. E depois tentei bater outro recorde, que era o de fazer o maior número de maratonas num ano de calendário, em 365 dias. Corri 71 maratonas. Estava um americano ao mesmo tempo que eu a tentar cumprir esse objetivo. Terminou também, perto das 70 maratonas. E em 1992 consegui esse recorde, cumprindo 97 maratonas num só ano. E portanto esse foi o recorde do mundo número 2. E a partir daí seria ver o que é que conseguiria fazer mais. Durante esses primeiros anos havia um recorde em particular que eu tinha visto no livro dos recordes do Guinness e que procurava. Havia uma pessoa que tinha cumprido esse objetivo das 500 maratonas, um norte-americano. E não só essa pessoa estava a conseguir fazer uma quantidade impressionante de maratonas, como estava a conseguir fazê-lo num tempo bastante decente. E esse passou a ser o meu objetivo de vida naquela altura, cumprir essas 500 maratonas. Portanto, estávamos mais ou menos à volta de 93, 94. E eu estava a pensar que iria cumprir mais ou menos por volta do meu 50º aniversário. Chegámos a 2008 e aconteceram duas coisas muito significativas nesse ano. Primeiro, participei num evento pela segunda vez que tinha feito no ano anterior, que era conhecido como as 10 maratonas em 10 dias. É um evento que acontece no Reino Unido. E tendo participado no ano anterior e não tendo resultado tão bem como eu esperava,
fiz algumas alterações ao meu treino, regressei em 2008, consegui ser recorde do mundo para as 10 maratonas mais rápidas em 10 dias. E portanto, nesse momento pensei, já estava perto das 450 maratonas naquela altura e portanto estava muito perto de conseguir atingir o recorde de 2012, de chegar às 500. Mas assim do nada, recebi uma chamada de uma pessoa que me começou a falar de uns produtos da Manatec que me poderiam ajudar a melhorar assim, talvez ajudar-me a correr mais rápido ou ter uma recuperação mais rápida. Eu fui sempre uma pessoa que muito acreditou em nutrição, foi sempre algo que muito ajudou a minha carreira e o sucesso que tive na minha carreira desportiva. Portanto, no início tive algumas dúvidas, pensava que já estava a fazer tudo o que podia do ponto de vista nutricional, não sabia como é que me poderiam ajudar mais. Mas pronto, pensei que não tinha nada a perder e decidi experimentar. Minha casa, em talvez 2, 3 semanas depois de começar a experimentar os produtos, percebi que eu conseguia recuperar muito mais rapidamente nas minhas sessões de treino, estava a recuperar mais rapidamente, portanto conseguia ter mais qualidade nos meus treinos, nas minhas sessões de treino, conseguia aumentar a frequência das minhas sessões de treino mais intensas e isto resultou gradualmente em conseguir melhores performances na maratona. E algo diferente que também percebi foi que estava a recuperar muito mais rapidamente da maratona e, portanto, conseguia fazer maratonas de forma mais frequente. Podíamos dizer que naquela altura a nutrição mudou completamente a minha vida, o meu treino, mudei completamente o meu portfólio de produtos e naquela altura comecei a tomar os produtos da Manatec e nunca mais olhei para trás. Consegui em 2010 fazer as tais 500 maratonas, 2 anos antes do tempo previsto. Consegui as 500 maratonas, como estava com um tempo muito superior, estava com um tempo muito melhor em termos de desempenho, estava abaixo das 3 horas. O meu objetivo era, a partir daí, para a vida. Sentia que estava ainda perfeitamente capaz, que ainda tinha energia e que poderia. A minha componente física estava ainda bastante boa e achava que conseguia cumprir ainda bastantes mais maratonas a um nível muito bom e, portanto, decidi avançar para as 600 maratonas. E quando cheguei às 600, pensei em chegar às 700 e quando cheguei às 700, comecei a pensar, mas não queria dizer. Algumas pessoas começaram a pensar nisso também, que eventualmente poderia chegar às 1000 maratonas. De todos os recordes que consegui fazer relacionadas, aquilo que queria atingir não era apenas um objetivo de quantidade, mas sim um objetivo também de qualidade. Não é apenas a quantidade que me importa, mas também a qualidade, manter uma certa consistência nos tempos. E, portanto, aquilo que é mais importante neste multimaratonismo, que eu defendo há inúmeros anos, é manter mais ou menos uma intensidade competitiva idêntica e não apenas somar mais e mais maratonas. Não há atletas que tenham mantido esta performance durante muitos anos. Há pessoas que conseguem ter um desempenho melhor e depois, de repente, começam a baixar drasticamente as suas capacidades.
E, portanto, o mais importante para mim seria manter esta disciplina, manter-me focado. Não vou enganar-vos a dizer que a minha motivação é hoje em dia tão forte como era há uns anos atrás, mas é suficiente para, com este plano nutricional muito forte, conseguir manter um desempenho que me mata com esta forma de correr. Vou tentar correr então as 1000 maratonas no melhor tempo possível. Vou tentar baixar das 3 horas e 20 minutos para cada maratona. É um tempo ainda fantástico de atingir, mas vai ser muito difícil, vai ser um desafio. Mas continuo a acreditar no meu regime de treino e tudo o resto que estava a fazer. Praticamente com todos os objetivos que tinha desenhado. E estava a apostar em todas as corridas com um plano de treino muito forte e muito matemático, por assim dizer. Defini uma data que é no meu 60º aniversário, que era em 2022, mas depois, no início de 2020, quando o mundo parou, por causa do Covid, tudo mudou. Com os primeiros momentos em que tivemos de ficar em casa, foi difícil manter o meu treino. Depois, quando as coisas abriram, comecei a voltar aos eventos e praticamente apanhei o ritmo de onde eu tinha deixado. Depois voltámos a ficar fechados, tivemos os períodos em que estivemos fechados no inverno e durante aquele período comecei a questionar-me se alguma vez havia de ir ao norte. E, portanto, o meu treino que assentava basicamente em correr maratonas, sem haver estes eventos, era muito difícil treinar e cumprir os meus objetivos. Achei que não podia, naquela altura, parar e depois voltar a começar, parar e voltar a começar, porque do ponto de vista fisiológico isso não resultaria para o meu corpo. E, portanto, houve ali uma altura em que de manter uma força mental muito forte e acreditar que tudo ficaria bem. Tive de apostar fortemente no regresso ao meu ritmo. Desenvolvi algumas lesões nessa altura que não estava habituado e, portanto, esse terá sido o momento mais difícil. Tive alguma dificuldade em falar publicamente sobre esta questão das maratonas, do objetivo que tinha com as maratonas, muito útil. Mas, portanto, foi esta capacidade mental que me fez continuar. E agora cá estamos. Irei fazer 62 anos no final deste ano. Sempre consegui chegar às 1000 maratonas. O meu tempo médio é de 3 horas e 20 minutos, o que é fantástico, porque é um tempo abaixo daquilo que tinha planeado. Neste momento estou então nas 996 maratonas, pronto para chegar à 1000ª maratona, muito provavelmente este ano em 2024. Vamos tentar cumprir com este recorde. Claro que há planos de contingência para o caso das coisas não correrem como estamos a esperar, mas é assim que eu fui trabalhando em relação à minha corrida durante toda a minha vida. E, portanto, esta é a parte relacionada com a minha história. Deixem-me contar-vos como ser um multimaratonista de sucesso depende de uma série de fatores. Quando em 1981
Comecei, portanto, estou a correr maratonas há praticamente 5 décadas. Now I think about that sometimes, and I just can't quite believe that I've been able to achieve that Mas level of running, if you like, that all the distances that I've run, all the mileage that I've run, and as Mark alluded to at the beginning, the 26,200 miles, that's just marathon racing miles. You can triple that figure if you add in all my training. You know, running 50 pensei times sempre miles ao a longo deste race, percurso que and that's been going on que tudo dependeria do plano de treino, tudo seria baseado na capacidade mental, probably 37, 38 years. todos os dias, nos últimos 37, 38 anos, So describe to you now what a marathon really involves. If you think about a marathon, so we're looking at que foi quando eu say percebi exatamente tudo aquilo que envolve uma maratona, over correr uma 42 maratona, kilometers. So são, talking como about sabem, 42 mais de kilometers. 42 quilómetros. And if you think of that in steps that you might count during the Se day, pensarem nisso with your Fitbit or whatever, em passos, que podem contar, por exemplo, com os vossos at a relógios, full stride Fitbit, level, you ou may be looking at something like 34,000, 35,000 steps. estamos a falar de qualquer coisa como mais ou menos Every time you 35 take a mil ou step, 36 you're mil putting your hand passos on each foot. cada vez Two, que damos um below passo 3 to 4 times your body weight through every joint in your e body. assentamos o pé no chão, estamos a colocar So um peso de sensivelmente 3 a thinking 4 like vezes o that, peso do nosso I corpo. think you do realise just how Portanto, brilliant quando pensamos this assim, is. percebemos If you're running it at speed, if you're running it que to o its exigente é para o nosso capability, corpo you're not stopping, you're not walking, e se you're precisamos not de ser stopping rápidos, around, all that kind of thing. You are literally se going não as estamos a fast as you descansar can, durante o as fast caminho, as se you can, estamos as you can. efetivamente a correr do início ao fim o mais rápido possível, Is in itself a brutal event. é, na verdade, The um joint evento load brutal do ponto de goes vista through your físico. body, so through your ankles, your knees, your hips, through your back. Quando pensamos naquilo que está a acontecer nos nossos calcanhares, nos nossos tornozelos, nos nossos joelhos, The next day. é muito difícil. E quando pensamos que corremos, por exemplo, uma maratona por dia, estar a repetir novamente no dia seguinte, tudo isto é impressionante. Eu encontrei uma forma de tentar contornar esta dificuldade e a nutrição é um aspecto, such that you can make your body run marathons day after day after day, and not just mas run it round, but consegui literally perceber ao longo destes race anos it. que era possível correr maratonas umas atrás das outras, dia após dia, porque o nosso corpo aguenta essa carga. Aspect of your body really is important. So Há alguns aspectos relacionados com o nosso corpo que são it's muito the training importantes. to make your body as É bulletproof muito as importante possible. o nosso The treino, nutrition colocarmos o aspect becomes so much more important. nosso prova mais possível da Especially as nutrição you've got também. older. A nutrição torna-se Get muito away importante, with a lot more when you're younger. especialmente à medida que ia ficando mais As I've got velho. older, I've realised, I've had to train a little bit smarter. Conforme fui ficando mais velho, percebi que tinha de treinar de uma forma mais inteligente. Já não tenho uma velocidade tão rápida como tinha, já é mais difícil manter a velocidade como mantinha há uns anos atrás. Felizmente, na corrida, temos aquilo a que chamamos de tempos graduados. Gradually, over the last few years, when I age grade them back to how they would compare with a 20 or 30-year-old runner, they're still better than I was running in my 20s and 30s. So that's the way Algumas pessoas conseguem, inclusivamente, ter desempenhos de corrida mais eficazes com o passar do tempo em relação àqueles atletas mais jovens, porque têm mais experiência e sabem como gerir melhor o seu treino e os seus tempos de corrida. Deixem-me só passar rapidamente aqui à nutrição, mas queria dizer-vos que uma das coisas que sempre os 4Ds, peço desculpa, os 4Ds, dedicação, determinação. Há aqui uma ordem, porque sem disciplina é muito difícil não só começar, mas continuar. Por vezes é difícil começar, mas depois, quando começamos, é preciso continuarmos. A dedicação significa para mim que nos dias vamos ao nosso treino, é ótimo, mas também temos de ter a certeza que conseguimos fazer em todos os climas, quando está a chover ou quando está a nevar.
com ventos, temos sempre de trabalhar. Quase nunca corro na passadeira, a não ser que seja mesmo obrigado. Tento sempre fazer a minha corrida lá fora e para mim essa é uma das belezas de correr. Acho que é tão terapêutico. É importantíssimo para o meu bem-estar e para a minha saúde mental. Adoro correr na natureza e, portanto, à parte dos aspectos físicos, ajudou-me muito também com os aspectos mentais, a lidar com dificuldades que tive na minha vida. Nem consigo sequer descrever-vos o quão valioso acho que é. Acho que o desporto é o melhor remédio na vida e nunca mudarei esse ponto de vista. Quais são então os meus segredos? Uma companheira muito amorosa e que compreende muito bem este meu passatempo. Ela está lá para me apoiar em cada maratona que corro. Já nos conhecemos há imensos anos e isso é uma dedicação em si próprio, ajudarmos alguém, apoiarmos alguém. Ela também dá muito apoio aos outros corredores, as pessoas que têm partilhado a equipa comigo. Foi reconhecido dos atletas que ela tem realmente um papel muito importante. Quite a big event in the UK have set up what's called the Team Edwards Lifetime Achievers Award, and they're going to use that as a legacy. Numa das maratonas mais importantes do Reino Unido foi criado um prémio com o meu nome para estimular as pessoas a poderem receber a medicação e o compromisso que tiveram em relação à sua vida desportiva. E isto é algo fantástico que me foi atribuído a mim e à minha companheira, portanto fico muito lisonjeado. Na verdade, não há um segredo que seja verdadeiramente um segredo. A nutrição tem sido algo muito, muito importante desde 2008. Em 2008, esse contacto com a Maneteira no meu desempenho. As pessoas podem dizer que isto ou aquilo ajudou, ou isto ou aquilo não ajudou, mas eu sempre precisei de certeza científica naquilo que estava a tomar e, portanto, deixem-me só partilhar convosco alguns números para que possam perceber o impacto que teve na multiminista. Deixem-me partilhar aqui o meu ecrã, espero que possam todos ver. Sim. Portanto, isto é antes e depois da Manatec. Em abril de 1988 foi quando eu comecei a minha jornada de corrida de maratonas. E, portanto, entre os 25 e os 45 anos, corri 450 maratonas. Portanto, estava naquela altura à procura do evento de vida das 500 maratonas. Corria uma, em média, cada 16 dias e tinha um tempo cada 3 horas e 19 minutos. A partir de julho de 2008 e até praticamente abril de 2024, que é no próximo mês, quando eventualmente cumprir as minhas 1000 maratonas. Portanto, entre os anos os 45 e os 61 anos, corri em média uma maratona a cada 10 dias e meio, mas o tempo final de 3 horas e 23 é impressionante considerando a minha idade. Podem ver aqui, sobretudo neste dado relacionado com o tempo médio de dias entre cada maratona, que diminuiu drasticamente
a partir dos 45 anos, portanto, o que significa que a recuperação foi efetivamente fantástica a partir do momento em que comecei a tomar os produtos da Manatec. E isto diz-me imenso sobre aquilo que consegui fazer nestes últimos 16 anos. Não posso agradecer desde o momento em que me apresentaram os produtos e até ao dia de hoje. E a partir daquela primeira maratona que corri, o meu corpo diz-me, mostra-me aquilo que é importante na vida. A, you don't know when an opportunity will arise again, and B, you don't know where that opportunity might lead. And to me, A altura foi de perceber que era uma tremenda oportunidade e nós não sabemos exatamente who knows where it might end quantas up. vezes mais vai aparecer uma oportunidade tão relevante na vida como apareceu aquela oportunidade em 2008. Changed my life. Ahm, Enabled me to travel to places around the world that I've never ever traveled to. Naquela altura, começar a correr as maratonas foi algo de impressionante, foi algo que mudou a minha vida para sempre. Tenho hoje em dia centenas de milhares de amigos, estive em todos os cantos do mundo para correr, And just when I compare tem muitos sítios onde vou to correr how também. I was at school, I was born with deformed left hand. I was bullied. Quando me lembro do tempo em que estive na escola, eu nasci com uma deformação na minha mão esquerda e, portanto, era um pouco gozado. E naquela altura, nos anos 50, 60, era diferente. Nós simplesmente engolíamos essas maldades que nos faziam, na verdade, que as escolas. E, portanto, consegui, através das maratonas, do desporto, aquele respeito que procurava, consegui estar nesse espectro de respeito que sempre desejei para a minha vida. Consegui talvez persistir ao longo destes anos por aquilo que sofri também enquanto criança, e isso foi também muito importante. Acredito que melhorei a minha vida, desse ponto de vista, e isto não é só acerca de correr e de fazer quilómetros, tem muito a ver com a jornada de vida que esta vida nos proporcionou. Conseguem todos ver este slide? Sim. É só, deixem-me dar-vos aqui alguma nota de alguns dos recordes e das estatísticas relacionadas com a minha carreira. Suffice to say, and I'm going to touch wood here, no DNFs, which basically is I did not finish. So every marathon I've ever started, every race I've ever started, Fico muito feliz de nunca ter tido um não terminar. Nunca houve uma maratona que não tivesse terminado. Estive perto lá em algumas ocasiões de não terminar maratonas, por uma razão ou por outra, mas consegui sempre acabá-las. E é aí que vem essa determinação dos 4 Ds que falávamos há bocado, sobretudo na questão mental, mais ainda do que a questão física. Deixem-me só falar-vos aqui um bocadinho acerca dos produtos que eu utilizo. Decididamente o Ambrotose e também o Nutriverse. Estes são os dois principais produtos que utilizo e tenho otimizado da minha corrida e na minha recuperação. Quando corremos estas corridas de longa duração, queimamos muita energia no nosso corpo e o nosso corpo fica algo suscetível a agressões e, portanto, o Imunostat pode ser também um produto importante, que eu também tomo com alguma regularidade. Porque é algo que me ajuda na minha forma física e o Osaline
So it'll be Immunostar complete, and I'd mix it with Ambrotose and Nutravirus. O Immunostart com What I o use Ambrotose e basically. com o Immunoverus é o que eu Dry finish. utilizo normalmente para a recuperação das minhas maratonas. Impact, great energy drink. O Impact mais para como bebida energética. Não tomei nos primeiros anos, mas depois, a partir do momento em que saiu o produto, comecei a tomar. É um produto fantástico. Fiz uma maratona em pista e pude testar porque é uma corrida de 106 voltas, deu para ir testando a performance com ou sem o produto, o Impact. São também ótimos anti-inflamatórios. São ótimos para mim, para recuperar deste desgaste que vem das provas. E depois também no apoio que me dão às articulações e ao coração. O GI-Zyme é também muito importante, porque é um produto que me oferece com aquilo que como. E depois também o GI Pro, porque para ter um intestino saudável, porque quando temos um intestino saudável notamos uma diferença muito significativa na nossa vida. Esses são os produtos principais que eu tenho tendência a utilizar. Deixem-me só passar aqui mais alguns. Se ficam mais fáceis, não ficam. São cada vez mais difíceis. Aqui está, é assim que eu termino as maratonas. Isto é a minha definição do que envolve uma maratona. Algumas indicações relativamente às corridas, quantos passos. Já dei cerca de 35 milhões de passos no total. São cerca de 3.000 calorias perdidas e, portanto, 3 milhões de calorias perdidas no total. Cá estão os tais produtos que eu tomo. Aqui estou eu, com a minha companheira. A maratona que mais vezes corri é a Maratona de Londres. Já fiz 25 vezes a Maratona de Londres. Algumas das frases que mostro. E, portanto, acho que falei um pouco de tudo. Catherine, estou disponível para todas as perguntas que queiram colocar. Steve, foi espetacular, muito obrigado. Que temos aqui algumas questões colocadas no chat que queremos perguntar. Algumas pessoas perguntavam acerca dos produtos que o Steve já cobriu. Uma das perguntas é como é que é possível reduzir o batimento cardíaco ao longo dos anos? Podes repetir, por favor? Como é que é possível reduzir o limiar do batimento cardíaco ao longo dos anos? Não sei se posso responder a essa pergunta, porque na verdade nunca pensei muito sobre isso. Eu não uso monitor cardíaco quando corro. Quando comecei a correr não havia algo como GPS ou todas estas máquinas que temos hoje em dia à nossa disposição com informação acerca da corrida. Naquela altura apenas havia relógios com o início e o fim. E, portanto, foi assim que me fui mantendo. Sei mais ou menos como é que me sinto a cada dia.
E, portanto, fugi um pouco aqui a esta now, so yeah. àquilo que é o normal dos atletas hoje em dia. Muito bem, eu acho que é por vezes, nós queremos saber acerca de certas coisas, mas na verdade é quase como só sair e correr e sentir como o nosso corpo está. Yeah. Houve aqui alguém que pediu para tirar uma fotografia de um dos slides que foi apresentado. How's that? Vamos voltar a colocar aqui. Portanto, é o conjunto Not sure that's all of them, but I think it's de professor. probably most of them. Não sei se estão I aí don't todos, use the sport as mas a maior much. parte I don't estará. really use the sport as much now, simply because I'm not really Eu já não estou a training as utilizar many tanto o times as I used suporte to hoje em do, so dia, I don't feel that I quite need what sport offered me anymore. portanto, não me Definitely. parece So que esteja a tirar o it's máximo a little partido bit desse more produto, mas, back portanto, to estou a normal. tirar Whereas imenso before I had to partido pull it out back dos to outros 94 produtos. sport. So yeah, but the rest of the products, yeah, they're all pretty much Os restantes produtos, sim, the way they are. decididamente. GI Pro's not on there, is it? But yeah, GI Pro. O Yeah, GI Pro está very aqui, well. mas é também um produto que eu tomo. GI Pro. Oh, is it? Oh, yeah. Sorry. Yes, GI Zyme. Yes, that's the one. Yeah, yeah, yeah. Yep. Acho que todos percebemos exatamente tudo o que tiveste de passar, mas aquilo que não foi mencionado é, ao longo destes anos, o Steve trabalhou também na indústria da informática e, portanto, ele foi sempre fazendo as suas corridas ao mesmo tempo que estava a trabalhar. Não era exclusivamente uma pessoa que corria, mas tinha também um emprego ao mesmo tempo. E quando eu vos disse há pouco que ele correu uma maratona antes de ir trabalhar, não é mesmo um exagero, era uma realidade. Podes, por favor, explicar-nos como é que fazias isto? Como é que era possível gerir isto? 91, 92 when I went for the most Quando marathons in eu, a year. quando eu corri em 91, 92, a maior quantidade de maratonas num ano, Multi-day events. There wasn't there wasn't the number of naquela events altura there is não today. eram eventos múltiplos no mesmo dia, So to achieve that record really não meant traveling all over every other country como a gente conseguiu recorde, to try and run back-to-back marathons, whether that be sort of Saturday, Sunday or Friday, Saturday, era Sunday. tentar ir ao maior número possível de países So e most correr o maior weekends of número the de year was maratonas pretty possível. much, driving down. And there was no budget E, airlines portanto, a then. maior parte dos fins de semana nesse ano era Logistically, it was conduzir para cima e para baixo para a huge tentar, numa investment zona geográfica, fazer o maior to número get possível de budgets up, corridas. never mind actually running. So Era it algo became difícil do ponto de vista logístico, it became a point that when you arrived on the start line, that was the highlight mas over. All you had to do was run a marathon after that. Getting to start chegou line, um momento em sometimes que, as a quando tinha cyclist, de you'd actually começar a correr, esse era um momento difícil, porque literally. I mean, I'd drive, get the ferry from era Ramsgate, mais usually difícil do que Liverpool fazer a Street, própria corrida, era mais chegar aos eventos do que propriamente correr os eventos. across France to Holland or Belgium or Germany to Tinha run a race de on the atravessar Saturday, toda a and França para correr, por exemplo, na Holanda possibly ou na Bélgica ready for Sunday to run a race in the e UK. So regressar novamente para depois sometimes in correr, the por UK, some exemplo, uma recent maratona crowds no from Reino around the Unido. country. And the E podem furthest thing imaginar I'd como done era a logística e a dificuldade de gerir todas estas viagens over on para Friday fazer night as to running Maassluis in Holland, and then from there coisas. drove all the way to Vienna. And Fiz uma corrida, por exemplo, obviously uma vez na Holanda e ran the Vienna depois Marathon, and then had to eh, try and get back fui de carro até to the Viena UK for para the correr a Maratona de qualifying Viena kit. e depois tive de regressar Put me off in the end. no final do fim de semana para o Reino Unido para Ran começar out a of fuel trabalhar na basically in segunda-feira, the middle mas of the night, and there was no petrol stations open. So there's no foi sense of hanging around in the car. fiquei sem gasolina no Just carro. wait for the Durante a noite tive que esperar pela manhã Maassluis to run in the para morning. poder pedir ajuda. Yeah, and there was loads of tales like that, and loads of trips like that. Foi I mean, muito I've driven difícil naquela Stockholm. altura. Há imensas histórias. Where else? I drove around Copenhagen, but yeah, all over. Fui, Traveled thousands of miles that corri year in the por car. todo lado, percorri Convinced in milhares my de mind that that quilómetros de wouldn't be the carro. quantity needed to travel, but of course you've got budget Hoje em airlines, dia so seria you can completamente get somewhere diferente, cheaper anyway. But back seria then that completamente was diferente porque as viagens de avião são muito mais baratas e muito mais rápidas e, so yeah, portanto, just naquela altura era preciso yeah. fazer quilómetros e quilómetros.
naquilo que fomos dizendo. There's all organisations, there's clear ways to run. He was running along the Thames on a footpath while people were taking their walks with their kids and their dogs. I mean, it was absolutely phenomenal. And so he's not just missing the puddles and missing the trip ups, he's having to miss the kids and the dogs and the ice creams. I mean, honestly, I was Uma coisa fantástica de que me apercebi é que o Steve tem de fazer os seus treinos, as suas corridas nos parques, em sítios normais, não corre sempre em pista e, portanto, ali também existem outras pessoas, bicicletas, as pessoas nos parques, o que é também uma dificuldade imensa e o que ainda torna este treino e estas corridas mais extraordinárias. É muito importante sublinharmos esta opinião que o Steve nos deixou aqui relativamente à nutrição e àquilo que a nutrição fez por si. Há uns anos atrás, eu e o Steve estivemos num hotel em Edinburgh e eu perguntei ao Steve naquela altura qual é o primeiro passo. Qual é o passo mais importante numa corrida? E a maior parte das pessoas poderia eventualmente pensar que é o último passo, a última passada antes de terminar, mas na verdade ele acha que é o primeiro passo assim que se começa. E portanto, sempre que estivermos prontos para começar alguma coisa na nossa vida, é muito importante o primeiro passo, mais do que a importância do último passo. O Steve irá cumprir a sua 1000ª maratona num feriado aqui no Reino Unido, portanto não há razão nenhuma para não estarem presentes milhares de pessoas a aplaudir esta grande conquista. Yeah, I mean, we've tried to keep it a secret because we just thought we should wear a special T-shirt, Teresa and I. And somebody replied to one of the posts after a marathon and said, "Oh, will you be having a special T-shirt on the day?" I thought, well, I've not told anyone, so that's just, someone's just picked up on the fact that I might have a special. And I said, well, yeah, there will be. And then he just said out of the blue, well, I'd like to wear one. And then somebody else said afterwards on the following post, they said, well, I wouldn't mind one of those as well. So I thought, well, I'll put the question out. If people would like one, then yeah. When I put the order in, which will be towards the Coloquei uma publicação no Facebook para praticamente ter uma t-shirt para a 1000ª corrida, mas as pessoas começaram a comentar e começaram a pedir t-shirts idênticas e, portanto, haverá um momento de encomenda dessas mesmas t-shirts. Uma coisa que era quase de segredo, será algo fantástico que as pessoas podem também aproveitar. Vai ser muito importante ter apoio nesse dia, no cumprimento da 1000ª maratona. Não está ainda tudo planeado, mas claro que aquilo que acontece nos bastidores desta carreira, desta vida de multimaratonista, está um pouco na retaguarda, mas é muito, muito, muito importante para conseguir chegar a este objetivo. A Catherine está a fazer-me aqui sinal, penso que será a altura de nos despedirmos do Steve, agradecer mais uma vez ao Steve por esta noite fantástica. Vemo-nos todos no próximo dia 6 de maio, que é quando